Fala galera, eu sou Henrique Corbeira e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a criação de um molde espatulado. Existem outras técnicas também para fazer, mas vamos lá. Essa técnica é um pouquinho diferente e é boa para economizar produto e além de ser um processo um pouco mais rápido. Essa aqui é a nossa matriz. Ela é bem, digamos, exótica, mas é uma peça de uma cliente que mora em Singapura, brasileira, mas mora lá e solicitou a criação do molde e fazer as cópias para ela. Primeiro passo, vou aplicar vaselina sólida na matriz para que não grude. Muito importante usar sempre vaselina sólida e tirar os excessos. Em seguida, eu colo a madeira atrás da matriz para me guiar na aplicação da borracha. Aqui é só para eu ter uma ideia de como ou até aonde eu preciso ir com silicone para ter uma área segura de corte. Mais adiante vocês vão entender melhor o porquê disso. Depois de esperar secar um pouco, separo algumas porções de 100 gramas de borracha para ir aplicando em camadas. Eu gosto de trabalhar de 100 gramas porque aí fica fácil de você misturar, ter uma homogeneização boa, perfeita. E aí é só misturar o catalisador, 3 gramas para cada 100 gramas, misturar muito bem e começar a aplicação. Aqui você pode usar a luva, a mão com luva, né? Não use a mão direto, pode usar uma espátula, pode usar pincel. Se utilizar pincel, você precisa limpar ele muito bem antes do silicone catalisar, tá bom? Dependendo da sua peça, você vai ter uma certa dificuldade para alcançar alguns cantinhos. Essa técnica ela precisa ser muito bem estudada se vai ser possível, se é viável fazer com ela, tá bom? Nisso você vai aplicando camada por camada e é preciso esperar ela começar a gelificar. Senão a camada de cima vai acabar levando a de baixo e você vai ter sempre um molde fino. Então tem que esperar um pouquinho ela começar a parar de escorrer para jogar outra camada. Normalmente o tempo de você espalhar tudo, ela já começa a ficar gelatinosa ali e já dá para fazer quase que subsequente cada camada. Depois para apoiar eu vou passar aqui o silicone nessa guia para ele já ficar na posição. Após diversas camadas da borracha de silicone branca, eu espero que cure e aplique uma camada de silicone azul. Nesse caso aqui, eu já misturei aerosil no silicone azul, que ele vai me ajudar a espalhar uma maior quantidade de silicone. Nesse momento é muito importante ter uma cautela e ter um treino ao usar o aerosil. No silicone ele precisa ser muito bem misturado antes. Normalmente eu utilizo 3 gramas de aerosil para cada 500 gramas de silicone. Misturo muito bem, aí precisa ser na furadeira, precisa estar muito bem misturado. E na hora de aplicar o silicone, eu dobro o catalisador. Então se eu usar 100 gramas, eu vou usar 6 gramas de catalisador para não ter problema de cura. O silicone azul ele é mais firme, mais rígido. Ele não é rígido, mas ele é mais rígido que o silicone branco, então ele vai dar uma firmeza melhor no nosso molde. Vai deixar o molde mais estável, mas ainda assim a gente precisa de uma contracapa, que vamos fazer nesse caso aqui de gesso. A contracapa vai manter o nosso molde na posição original. Que como a borracha ela é pesada e macia, se eu não fizer uma contracapa, ela pode deformar, ela pode pesar, a gravidade vai agir e o nosso molde vai ficar deformado. Então precisa ter uma contracapa que vai manter ele no lugar. Só que o gesso ele precisa ficar bem aplicado, ele precisa ficar certinho, o mais lisinho possível, senão ele quebra fácil mesmo sendo um gesso bom. Assim que o gesso cura completamente, eu removo essa parte e faço o corte na abertura do molde. Aqui é importante você ter uma noção de como você vai abrir seu molde, então eu não recomendo esse tipo de molde para quem está iniciando. Na minha peça eu já tenho umas marcações em caneta, então eu começo a abrir por baixo ali e vou fazendo cortes zigue-zague. Você pode usar um estilete, um bisturi, aí vai da melhor maneira aí para você. E por que zigue-zague? Se você cortar em linha reta, você não vai conseguir posicionar depois o seu molde na posição certinha, ele vai querer mexer sempre. Então quando você faz o zigue-zague, ele cria dentinhos ali como se fossem registros e o molde sempre vai fechar ali naquela posição. Quanto mais zigue-zague, melhor. E temos um molde muito legal, molde muito funcional, dá para tirar algumas peças. E se gostou, tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo e falou! Falou, falou, falou!